Olá, mulheres, boa noite. Como que vocês estão? Aguardando aqui vocês entrarem. Tivemos um pequeno detalhe, mas creio que agora irá, em nome de Jesus. Pati, boa noite, seja bem-vinda. Pastora Pri, vamos lá. Convite para a pastora Pri, vamos ver. Aê! Conseguimos! Enfim! Glória a Deus! Deus é Não, maravilhoso! não estávamos conseguindo. Agora foi. Agora vai! Glória a Deus. Né? Eu já estava aqui e falei assim, Senhor, essa live vai acontecer, nem que se for 9 horas da noite. Ela tem que. Boa noite. Bom, mulheres, vamos chegando. Muito obrigada por todas. Pastora Pri, muito obrigada por aceitar o convite. Amém. Muito obrigada. É meu. Bom, mulheres, vamos começar aqui já. Vocês vão entrando. Boa noite a todas que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindas para poder participar dessa. É a primeira live que eu estou realizando junto com a pastora Pri, a primeira live do meu Instagram. Primeiramente, vamos agradecer a Deus. Muito obrigada, né, Pai, por estarmos aqui. Amém. Diante de várias mulheres, que a gente possa alcançar a vida de várias mulheres. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, que seja de uma forma leve, que as mulheres que aqui chegar sejam as mulheres que precisam ouvir, e aquelas que chegarem depois, né, que esse conteúdo chegar para outras mulheres, que elas também possam ser tocadas, que elas possam entender o sentido, né? Então, assim, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite aqui, reunidas. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Bom, então, assim, pastora Pri, eu só vou dar uma introdução rapidamente, por que a gente está fazendo essa live, e aí depois a palavra é toda sua. A gente vai trocando. Isso aí. Bom, meninas, então, o motivo dessa live antes de começar, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? O som, o áudio para vocês, tá tudo ok? Me digam aqui. Compartilhando. Isso aí. O som tá bom? Tá todo mundo vendo legal? Então, vamos embora. Meninas, peguem papel e caneta, porque provavelmente vocês vão precisar. muitos despertar irá acontecer. Então, eu coloco aqui para vocês, né? Essa live que nós estamos fazendo, né? Serão todas as segundas-feiras, às 20 horas. De um desafio, né? Que eu comecei a desenvolver. Já tem uma primeira turma que nós começamos hoje. Esse desafio chama o Despertar Financeiro, tá? É para a parte de organização financeira, que eu estou desenvolvendo esse desafio para mulheres. Então, se você tem interesse em participar da segunda turma, lá na bio do meu Instagram, já tem um link que você vai direto para um grupo, tá? Que vai ser a segunda turma. Então, lá eu vou passar as orientações conforme vocês forem entrando e tiverem interesse, ok? Então, o porquê que eu trouxe, né, essa live que vai funcionar junto, essa série de lives, ela vai funcionar junto com o grupo. É como se fosse uma outra parte do que a gente precisa abordar para a gente não tratar no grupo, para ser uma forma mais dinâmica, tá? Então, por que eu trouxe guardar o seu coração, né? Guarde o seu coração. Na Bíblia, a gente tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro, né? E aí a gente às vezes até pensa, né? Nossa, mas por que na Bíblia trouxe tanto falar sobre dinheiro, né? Porque justamente, né? Que tem até um versículo, né? Que diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E não ao dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Entende? Então, como a gente vai tratar de organização financeira, que é esse primeiro passo, é importante a gente ter esse entendimento logo no início para a gente começar a descortinar algumas coisas no decorrer dessa organização financeira.
para a gente ter uma mente mais centrada no que aquilo, qual que é o sentido de organizar o seu dinheiro, entende? Então, tem uma palavra, né, na Bíblia que está em Provérbios 4. Como eu aprendi com a pastora Pri, a gente não pode ler o versículo de forma isolada, né? Então eu queria ler aqui para vocês sobre esse contexto, né? Que o porquê guarde o seu coração. Que eu tive esse entendimento até lendo um livro também. Depois eu vou compartilhar sobre esse livro com vocês, que tem me revelado muitas coisas assim maravilhosas sobre algumas coisas que eu quero abordar com vocês. Então, no versículo, no Provérbios 4, 20, diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixes que eles afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que deve guardar, guarde bem o seu coração. Amém? Então, assim, o que a gente precisa guardar é o coração. E eu trago para vocês algumas temáticas assim. O que seria guardar? No significado literal da palavra. É proteger, é guardar, né? É proteger algo. Então, proteger o quê? O coração. Qual que é a função do coração, né? Eu até fui pesquisar, porque o coração diz que ele tem que ser um órgão musculoso, por quê? É através dele que ele vai bombear o sangue para o nosso corpo. E é através do sangue que vai vir o oxigênio e os nutrientes que a gente precisa. Então, assim como o nosso coração, a parte física, o nosso coração da parte espiritual, a gente também precisa cuidar. Então, eu falo que o remédio, né, vamos dizer assim, para a gente não amar o dinheiro e amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que a palavra nos ensina, exatamente é guardar o coração, entendeu? Então, por isso que eu trouxe essa primeira abordagem no nosso primeiro dia do desafio. E eu trouxe a pastora Pri aqui para ela abordar no sentido espiritual, para vocês entenderem o real significado de guardar o coração. Amém? Pastora Pri, a palavra é sua. Amém. Porque o nosso coração, literalmente, sem uma proteção, sem muros de princípios, né? Sem muros do que nós estamos falando aqui. A Bruna começou dizendo que o dinheiro, ele é altamente espiritual e é uma verdade. Por isso que nós temos mais de 2.000, né, palavras na Bíblia falando dinheiro. E o próprio Jesus vai dizer que só há um Deus com D minúsculo que compete com o senhorio dele, exato, que é o Deus Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, né? Exato. Mas se não é pecado, abundância não, é sobejar financeiro, porque Mamon é o Deus do dinheiro e não o Senhor. Ele é o Deus do dinheiro quando, assentado no trono do nosso coração, em idolatrarmos o dinheiro. Exato. Quando esse dinheiro toma o lugar do nosso coração, o governo, o Deus quem governa agora não é mais o Senhor, né? Porque a saúde espiritual, natural e emocional, a verdade sobre o dinheiro deve ser assim: Deus sobre todas as coisas, assentado no trono do nosso coração, e dele é o ouro, dele é a prata e tudo que há na terra, como diz a palavra de Deus. Então, quando Deus está assentado no trono do meu e do seu coração, tudo que vem a partir dele para você é uma dádiva. Sim. É uma bênção. Seja riqueza de Salomão, né? Seja alguém que foi chamado para esse montante financeiro, seja alguém que é contente e faz um montante daquilo que parece pouco aos olhos dos outros, porque o dinheiro é espiritual. Tem gente que se faz rico com um salário de R$2.000 e consegue algo sobrenatural com aquele dinheiro, que tem gente que ganha 20 e não consegue prosperidade com aquele dinheiro.
dinheiro. A Bruna pode falar isso melhor e ela tem certeza que ela vai entrar nessa. Sim. Mas por quê? Porque o trono do coração de uma pessoa e de outra está Deus, não está Mamon. Sim. Quando o dinheiro se assenta nesse trono, um Deus com D minúsculo começa a governar. E aí te leva para a avareza, e aí te leva para a ansiedade. Você pode... Aí várias palavras, né? Você pode tentar encher teu celeiro, e a Bíblia diz que em Provérbios fala, louco, hoje mesmo vão pedir, hoje mesmo vão tirar tudo que você tem, porque agora o Deus Mamon governa e o dinheiro te faz escravo, né? Exato. Então o que é guardar o coração? Nós começamos nisso, guardar o coração. Guardar o coração é colocar muro de proteção, para que você não tire o Senhor do seu coração nas questões do dinheiro e não dê esse lugar ao dinheiro juntamente com o Deus que representa quando você tira Deus. Não é que o dinheiro é de Mamon, o dinheiro é do Senhor. Meu é o ouro, minha a prata e tudo que há na terra, né? Por isso que a representação da Nova Jerusalém, simbolicamente, ruas de ouro, sardônia, pedra de... aquilo que o mundo se mata por ter, lá, simbolicamente, nos servirá. Porque tudo o que o Senhor quer é que o dinheiro seja um servo, nunca um senhor. Exato. Se o dinheiro, ele é um senhor sobre a sua casa, ele vai ser motivo de destruição na sua família e não de bênção. Não importa se são milhões, se é uma herança, vai trazer destruição dentro da casa, porque o seu coração não está guardado. A fonte desse coração se movendo para esse dinheiro, essa herança, seja lá o que for, vai ser um Deus com D minúsculo, que está sentado nesse trono. Então você precisa colocar muros. E como é guardar esse coração? É proteger com o senhorio e o governo de Deus, do amor ao Senhor, não o amor ao dinheiro, o amor ao Senhor. Por isso que ele vai dizer assim, Jesus, né, diz assim, olha, se te pedirem a túnica, dá a capa, ou seja, não entre nessa guerra de ganância, nesse desespero. O que é túnica e capa? É o que o dinheiro pode comprar. E o que é a paz? É o que o dinheiro jamais pode te dar. Entende? Porque quando Mamon não está sentado no trono do seu coração, você não se dilacera pelo dinheiro, você não causa guerras, contendas, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que? Guerras, contendas, mortes, destruição, inveja, facção. Quem ama o dinheiro acima de amar o senhorio e o governo de Deus, entrega-se a todas essas coisas, sem perceber. Avareza, medo, ansiedade com o porvir. Né? Então, pôr uma guarda é dizer, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. E aí tem uma palavra-chave, Bruna, Amém. Que é a que tranca os portões da guarda desse coração. Sabe o que é? Contentamento. Exato. Teremos uma live sobre contentamento. Então, a Bruna vai se aprofundar. Então, uma das coisas que te faz guardar o coração, para que você não entregue o trono a esse Deus falso, Mamon, sendo o governante do dinheiro na sua vida, é o contentamento, viu? Nós amamos falar aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas como eu ensinei um dia a Bruna, e eu sei que ela já fazia isso, ela é uma menina incrível no Senhor, eu aprendo muito com a Bruna. O contexto disso é que Paulo está dizendo, eu posso ter abundância como eu sei ter fartura, ter escassez. Ele sabe lidar com a escassez. Ele está dizendo, eu sou contente, eu sou satisfeito com aquilo que tenho para essa estação, para esse momento. Ele está dizendo assim, que ele não é passivo à condição financeira. Ele está dizendo, eu sou pleno, contente e abundante no Senhor. Quem assenta ao trono do meu coração é Deus. Então eu confio nele, seja qual estação eu esteja passando. Entendem? Então é aplicar-se no amor ao Senhor, guardando o teu coração, colocando muros de proteção e trancando esse portão do teu coração com a chave do contentamento.
Amém? Por quê? Porque a mesma palavra vai dizer que o coração é enganoso. Mas se ele é a coisa mais preciosa, por que que ele é enganoso? Porque se ele não tem guarda, ele entrega trono. Uau. Se ele não tem guarda, ele entrega o trono. Ok? E aí, por que que ele é enganoso? Porque você pode acreditar que está servindo ao Deus Senhor, soberano sobre todas as coisas, e você está no trono dele, Mamon. E você acha que você está servindo ao Deus, Criador dos céus e da terra. E aí o engano desse coração sem guarda te convence de que esse é o Deus certo, mas é Mamon que você está servindo. Quando? Quando você tem medo. Você não é generoso, você não tem um coração com generosidade. Quando você vive com uma mentalidade de escassez, como eu vou como serei generoso? E se me falta amanhã, quando a pessoa é avarenta, nós vamos lutar contra essas coisas. Nós precisamos Sim. lutar no Senhor, confiando no Senhor. A Bíblia diz assim: olha, quando o pobre se chegar e pedir, você tendo pedir para passar amanhã, nisso você pecou. Por quê? Ele está dizendo assim: o que está sentado no trono do seu coração é o Deus Mamon. Você ama tanto o dinheiro, porque você está apegado a ele. Trabalho, né? Essa desafio é altamente espiritual. É algo extremamente necessário falarmos, porque primeiro a gente precisa preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem. Dele é o ouro, dele é a prata. Deus não tem problema em derramar recursos financeiros sobre nós, mas ele não vai derramar se não encontrar em nós um coração tratado. Sabe por quê? Porque ele sabe o que vai te fazer se perder. Ele sabe o que vai fazer Priscila se perder. Ele sabe o que vai ocupar o lugar no meu coração e deturpar a minha identidade. Então, hoje o que Deus me trouxe muito forte assim é guardar o coração, é colocar muros de proteção, portões e trancar com uma chave chamada, primeiramente, contentamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter sobrando e posso ter faltando, não me domina. Não serei dominado por nenhuma dessas coisas. Quando rodeado de ouro, como foi o rei Davi, vou declarar: não darei ao Senhor algo que não me custe. O dinheiro não me move, não é o dinheiro que tem o meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E o reinado Sim. dele era muito rico, muito rico. Mas o dinheiro não tinha o lugar no coração de Davi. Davi dizia: olha, eu moro num palácio e eu quero aqui investir, entregar a Deus uma casa, uma morada, eu quero fazer um templo, porque o dinheiro não governava Davi. Davi tinha o Senhor acima de todas as coisas. O que assentava o trono do coração de Davi era o Senhor. E Paulo lindamente fala isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo era contente. Então, queridas, trabalhem o contentamento. Ser contente com aquilo que está proposto. Não é passividade, é uma reação espiritual com o governo e o senhorio do Senhor. Porque quando Deus vê gratidão e contentamento no teu coração, ele começa a ver um coração preparado, que está entronizando mais o Senhor do que a bênção do Deus da bênção. Exato. Amém? Então, Amém. coloca a guarda no teu coração com contentamento e gratidão. Muita gratidão. Porque se até você está sendo ensinado em hoje não está sobejando, é porque Deus não quer que você se perca, é porque Deus não quer que você dê o governo da sua vida, da sua casa, da sua história para um Deus chamado Mamon, um Deus que nada pode fazer por você, nada pode te dar. Ele coloca medos, ele coloca anseios, ele coloca dúvida no teu coração para arrancar a fidelidade do Senhor. A Bíblia diz: ser fiel eu te colocarei. Por que ele fala: seja fiel no pouco? Deus está falando: eu provarei o seu coração e nós declararemos para esse Deus: você não tem parte comigo. Porque aquele que é fiel no pouco e coloca no mundo, esse portão, essa porta, no muito, essa porta está fechada. Então,
Satanás, na figura de Mamon, vai sempre falar no seu ouvido a respeito do dinheiro, vai dizer que a sua felicidade é quando você ter mais. O seu contentamento será quando começar a sobejar. Que você só será alguém se você tiver o que o outro tem, ou fazer o que o outro faz. Porque se você hoje não tem o que o outro tem, Deus ama mais o outro do que ama você. Porque se ainda não foi porque você não é amado por Deus. É isso que o Deus Mamon faz. Sabe para quê? Para você entrar numa corrida de hamster, se comparando com o outro, com a história do outro, e perder a sua identidade e começar a se mover a partir desse Deus Mamon, fazendo a sua identidade se mover por isso e não por ser filho dele, filho do Senhor, aonde posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então guarda o seu coração com contentamento. Contente-se, alegre-se, seja grato com a estação e com aquilo que Deus tem colocado na sua mão agora. E aí, a partir disso, você pode dizer: Senhor, confia em mim. Os recursos da terra são seu. Eu quero te dizer que eu quero andar como filha e o trono desse coração está guardado. Aí sim você pode orar. Confia em mim, põe na minha mão para que eu possa investir naquilo que o Senhor me enviar a investir. Quando o seu coração estiver guardado, quando o trono do seu coração estiver guardado, tiver uma guarda de contentamento, tiver uma guarda de gratidão verdadeira, aí você pode bater no seu peito em oração e dizer: Senhor, confia em mim, manda os recursos que é teu. Confia na sua filha para que eu possa investir naquilo que é seu. Porque Deus vai encontrar em você um coração grato, generoso, e que agora não pensa só em você. Não é um coração egoísta, não é um coração avarento. É um coração que tem mente de reino. Ama o que se apega, muda a pessoa que se é quando tem ou quando não tem. Amém? Amém. Tá fazendo sentido, gente? Espero que Esse vocês é deem um um. feedback. Isso aí, mulheres. Tá fazendo sentido para vocês? Falam sobre, tem alguma dúvida, tem algum questionamento que vocês gostariam de perguntar, que é algo que você tem lidado com o dinheiro? Porque o dinheiro, ele é emocional, o dinheiro, ele é espiritual. Por que que eu trouxe essa parte? Tudo isso que a pastora Pri trouxe. Porque se a gente não tiver vamos colocar assim, essa mentalidade, ter esse entendimento, desafio, algo na sua mente. Então foi o que a pastora Pri falou. Você começar a murmurar: nossa, Deus, mas por que isso? Nossa, mas por que eu tô nada, não tá sobrando dinheiro? Vão ter essa consciência, esse entendimento. E é fácil, vocês vão ter esse entendimento de um dia para o outro? Não, não vai ser esse entendimento do dia para o outro. Aí qual que é o segredo, pastora Pri, para buscar esse entendimento? O Senhor, oração. Intimidade com Deus. E não... Deixa eu dizer uma coisa. Deus ama um coração sincero e quebrantado. Senhor, eu quero dizer para você: Senhor, eu sou avarento. Senhor, tudo que eu sei é que hoje o trono do meu coração em algum momento foi dado a Mamon. Eu ando no medo, eu tenho medo, eu sou avarento, Senhor, eu sou murmurador. Deus ama um coração, você precisa levar para Ele. Você precisa trazer isso à luz. Você precisa entregar nas mãos dele e falar: me ensina, me ajude, me faz alguém digno da tua confiança, Senhor. E me dê os seus sonhos e os seus projetos, para que eu possa cumprir nessa terra. Porque quando o Senhor me der o seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, só que Deus vai fazer através de uma vida de intimidade, você confessar, orar. Confessa, gente, Deus conhece nosso coração. Tem coisa que está aqui dentro que você sabe
que o Espírito Santo já te falou e já me falou, e você tem vergonha de verbalizar, mas Deus conhece, põe pra fora, deixa Satanás sair dessa história, pra Deus começar a criar. Cria, ó Deus, em mim um coração reto. Olha o coração aí. Começa a criar em mim, porque, queridos, os recursos do céu são do Senhor, eles estão disponíveis, mas Deus precisa de filhos que ele possa confiar esses recursos para não te matar, para não te ver dar o trono do seu coração a Mamon. Os recursos celestiais estão liberados. Mas quais são os princípios que governam a mentalidade de riqueza ou pobreza na sua vida? Quais são os princípios? Princípios são portais, eu aprendi isso e é verdade, são portais. Ou quem vai entrar por esse portal é Satanás e seus demônios, ou quem vai entrar por esse portal é o Senhor e os seus anjos. Então você precisa ir para Deus, você precisa falar com Ele, você precisa confessar, você precisa orar e pedir a Ele discernimento, sabedoria e dizer: Senhor, eu não tenho medo das riquezas celestiais, desde que o meu coração esteja guardado, alinhado com o Senhor. Confia em mim. Entende? Tem uma história do dono da Rolex, eu quero contar rapidinho, só para vocês entenderem sobre princípio. Ele cresceu em orfanatos, queridos. Ele cresceu em orfanatos e ele sofreu muito. O dono da Rolex, todos sabem, né? A maior marca de relógio hoje do mundo. As ações não caem. Algo sobre essa empresa que é inexplicável. É assim que os acionistas falam dessa empresa, amém? Mas a história desse homem é que ele cresceu em orfanato. E ele sentiu aquela dor. Então ele foi um órfão muito pobre. E um dia ele disse: Deus, eu tenho um desejo ardente no meu coração, que é trazer dignidade para os órfãos, porque eu sei o que é andar sem dignidade. O meu sonho, Senhor, e ele começou a descrever, era que órfãos tivessem casas dignas. E ele usou essa palavra, Pai, como os príncipes e princesas, reis e rainhas, que eles pudessem morar, já que eles não têm paz, já que nós, né, como eu cresci sem olhar para o lado e ter família, mas que nós possamos ter um lar verdadeiramente. E eu não consegui viver isso, mas eu quero fazer isso. Coloca na minha mão os recursos. Ah, ele fez a oração e o coração correto. Ele não tinha desejo de ser milionário. Porque ele não tinha falta na alma para provar para ninguém que ele era poderoso porque ele era milionário. Mas ele tinha um coração no que Deus tinha. A Bíblia diz que o Senhor ama o órfão. E acho que Deus falou: achei alguém que eu possa enviar e confiar. É só a Rolex. Ela é uma empresa centenária. Ela assassada em cartório, que é para construir grande parte dos lucros. É uma empresa multibilionária. Não cai as ações, esse produto nunca foi desvalorizado. Não existe um Rolex que desvaloriza, tá, gente? Ele só valoriza. As ações dessa empresa nunca caíram, não caem, tá? É um mistério. E é averbado em cartório. Parte dos lucros dessa empresa são construções de orfanatos estilo castelos. É comprado terrenos, é feito em castelos, aquelas camas. São orfanatos de, como fala, real, sabe? Não pode ser construído casas normais. Eles têm que ter aqueles campos, aquelas camas para elas, quartos separados, andares separados, é tipo medieval, tem que ser construído. Isso está averbado em cartório, pode passar 200, 300 anos, enquanto essa empresa existir, esse nome Rolex, essas ações, enquanto esse produto existir no mercado, parte desse dinheiro tem que ser construído esses orfanatos, queridos. Vocês estão entendendo? Deus encontrou um coração. É óbvio que esse homem desfrutou da riqueza e a família e as gerações desse homem desfrutam dessa riqueza, mas Deus não tem problema em derramar, mas desde que ele encontre um coração. Então, primeiro veio o coração desse homem. Esse homem não veio querendo ser milionário, ele encontrou o que Deus ama, ele se doeu pelo que Deus ama, ele queimou pelo que Deus queima o coração. E a consequência foi o quê, gente? Olha para Davi, eu quero fazer um templo, eu quero. Olha, Deus falou: ó, não vai ser você, mas deixa eu te contar. Eu achei um coração e alguém da tua geração. E aí, Salomão faz qual oração? Senhor, dê sabedoria para governar o povo. Aí Deus falou: o pai já tinha uma promessa sobre o pai. Eu acho esse coração no filho. Não me pedisse recurso, mas porque pediu sabedoria, encontrei um coração
Não existiu o homem mais rico que Salomão até hoje. Vocês estão entendendo? Então, guardar o coração é dizer para Deus: confia em mim, no projeto que o Senhor tem nessa terra. Será que Deus pode encontrar parceiros? Será que a gente pode entender que Deus pode contar com a gente como parceiros no que Ele está construindo na terra? Então, queridos, o Exatamente. dono do ouro e da prata é o Senhor. Mas, se você não guardar o seu coração, você vai dar. Se você vai atribuir esse título, essa verdade a um Deus chamado Mamon. Um Deus com um D minúsculo, um Deus que compete com o senhorio de Jesus Cristo, um Deus a qual aquele menino rico não herdou o reino dos céus, porque ele não conseguiu confiar. Jesus não queria o dinheiro dele, o que Jesus tinha para ele era algo muito maior. E sim, talvez naquele momento Jesus ia deixar ele vender tudo. E quando Deus olhasse para aquele coração, restituiria. Ele é esse Deus, foi assim com Jó. Deus não tem esse problema. Jó não teve nem o montante que ele tinha. E dizem que ele era um homem muito rico. Jó foi restituído muito mais. Porque não é sobre o dinheiro, mas é sobre o coração correto. E a esse coração a gente só alcança em Deus. Em oração, em Deus. Não existe esse coração nessa natureza caída nossa. Não tem. Você só vai entender coisas contrárias. Eu ouvi algo de uma pessoa e eu fiquei meditando naquilo e eu achei lindo o posicionamento de obediência dela. E a obediência, queridos, Deus te mandou, faça. Satanás, não é Satanás. Quando Deus fala: olha, abençoa tal pessoa, faz isso, entrega. Não é Satanás, é Deus provando o seu coração. Porque Deus vai nos provar muito até que Ele possa derramar sobre nós. E aí eu vi uma pessoa que ela viu uma dificuldade diante dela na área financeira. E a primeira coisa aqui nós estamos falando, tá, gente, da nossa crença aqui em relação à igreja, tá? Peço licença para falar isso. E aí essa pessoa, ela disse que veio assim no coração dela. Ela recebeu um salário e a gente tem um princípio, nós que cremos, tá? Licença de novo para falar isso, nós temos um princípio do dízimo. E aí essa pessoa falou assim: poxa, eu recebi mês que vem, eu tô sem salário, então eu não vou dar meu dízimo. É normal, a nossa natureza humana. E ali o Senhor, através do marido dela, deu uma voz de comando. Ela falou: nossa, é verdade, tá bom. Então a carne não quer. A carne não quer. A carne quer nos amedrontar. A carne quer dizer: olha, sua segurança, sua confiança, seu coração está nisso. E essa pessoa com um coração tão humilde, tão obediente, eu conheço de perto, sabe?